Literapistas, estamos aqui hoje para mais uma conversa com o autor, que como vocês já sabem, já conhecem, ou talvez não, mas ficam já a conhecer. É uma conversa em que nós chamamos um autor de um livro que nós tínhamos gostado muito e conversamos sobre esse livro. Então, vale o aviso, nós vamos entrar mesmo no livro a sério, portanto, se ainda não leu, é a altura de parar, ler e regressar connosco, tá? Hoje quero recordar que tenho aqui comigo a Flávia Castro. Olá, eu nunca sou a primeira, foi meio... tudo bem. Oi. Dando uma agitada aqui. Exatamente. A Flávia Amâncio. Olá. E eu sou a Raquel Laranjeira Paes. E hoje temos aqui connosco a querida Isabela Noronha, que é autora de Carla B., que é este livro aqui com esta capa tão linda, lançado neste ano. Também escreveu Adeus é para super-heróis, que é este livro aqui que eu tenho, que quem não está a ver fica já a saber que conta também com as ilustrações da Bruna Assis Brasil, é lindo, é da coleção Barco a Vapor, e Resta um, que também está aqui, que é da Companhia das Letras. Foi finalista do Prémio São Paulo de Literatura em 2016. É mestre em Criação Literária pela Brunel University de Londres. É professora na pós-graduação Formação de Escritores do Instituto Vera Cruz, em São Paulo, onde eu sempre quis ir e estudar um pouquinho, e as Flávias puderam mesmo fazê-lo, não foi, Flávia? Estivemos lá. Isso aí. Recomendamos. Recomendamos. Muito bem. Então, vamos começar, Isabela, por uma parte que é muito importante para nós aqui no Literapistas, que é o teu percurso como leitora, não é? Ou seja, queríamos saber um pouquinho isto, como é que foi, como é que começou o teu amor pela literatura, se tu lias de criança, se recordas algum livro assim de criança que tu tenhas gostado especialmente, conta-nos tudo. Sim. Bom, primeiro quero agradecer muito pelo convite para estar aqui, para conversar com vocês sobre o meu trabalho e dar um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando. Certamente, assim, eu me lembro de ter sido assim, mordida pelo bichinho da literatura ainda muito criança. E aí, eu estava comentando aqui com as meninas antes da gente começar. Eu já estou numa idade que a gente começa a esquecer um pouco as coisas que aconteceram na vida da gente, em especial muito novas, mas eu fui deixando rastros, assim, eu acho, desse amor. Então, sempre gosto de contar, eu escrevi o meu primeiro livro com 5 anos. Foi um livro muito peculiar, porque ele começa ao contrário, então ele começa onde normalmente um livro termina. Foi meu pai que anotou a história. A história basicamente é uma menina que começa a fugir do lobo, e aí ela vai contando, eu passei em frente ao prédio, eu passei em frente à oficina mecânica, eu passei em frente a mais prédios. E aí quando ela tem que atravessar a rua, o lobo finalmente pega ela, alcança ela. Então acho que eu já tinha uma imaginação que ia para esse lugar assim, do lobo que pega a menina no final. Mas me lembro de um livro que eu adorei e que foi um livro que eu acho que isso também a gente só percebe quando os anos vão passando, né? Um livro que ficou muito comigo, que é um livro que se chama Janjão o Fortão, Pinote o Fracote. É um livro da Fernanda Lopes de Almeida. Uhum. É um livro que traz... naquela época, eu nem sei se tinha esse nome, mas ele fala sobre bullying, né? O Janjão ele é um bully, né? Ele fica tratando mal as crianças, ele é o fortão do parquinho. E o Pinote consegue... o Pinote, ele até entra em algumas brincadeiras, mas mentalmente ele é muito resistente. E chega um momento que o Janjão conta uma piada, ele espera que todo mundo ria, e o Pinote não tá rindo, e ele fala, ri! E o Pinote fala, eu posso rir com a minha boca, mas eu não vou rir com a minha cabeça. Alguma coisa assim, tá muito mais bem construído no livro. E isso adoece o Janjão, ele derrota o Janjão com isso que tá dentro dele. Então, eu acho que é um livro que fala sobre essa coisa da violência ali no parquinho, mas para mim também fala muito sobre o poder
daquilo que a gente tem dentro da gente, né? Que, no fim das contas, é essa essência, essa coisa da alma, da imaginação. E como que é importante você acreditar naquilo que está dentro de você. Foi assim que o livro decantou para mim ao longo dos anos. E depois desse livro, aí, claro, tem a coleção Vagalume que, assim, gente... Mistério dos 5 Estrelas, Sozinha no Mundo. Tem um que eu adorei, chamava Entrevista com o Vampiro. Alguma coisa assim. Eu acho que talvez não seja isso, porque tá muito colado no título do filme. Mas era um livro de 2 meninos, então tinha o mistério, tinha o terror. E muitas vezes, acordada de noite, lendo para poder ler e sei lá, a gente criança, no dia seguinte na escola continuava tudo bem, eu não me lembro de sentir sono em sala, mas me lembro de ficar acordada lendo A Droga da Obediência, né, esses clássicos assim, e eu acho que na minha experiência com a literatura também, claro, tem a escola, os livros da escola, que aí sim, aí você começa a perceber, bom, talvez tenha alguma coisa em mim, ou você começa a se reconhecer como pessoa que gosta de literatura por você ser, entre os seus amigos e os seus colegas, aquela pessoa que gosta da aula de português, que tem prazer em fazer a redação, que gosta do livro. Então, eu me lembro de ter lido Ana Terra, do Érico Veríssimo, para a escola. E eu me lembro de sentir, eu fiquei emocionadíssima, assim, no fim do livro, chorei muito, assim, eu era muito nova, nem sei que idade eu tinha. E eu me lembro dessa emoção e eu me lembro de ter sentido muito prazer em me perceber capaz de sentir essa emoção. Então, assim, acho que tem duas coisas, assim, o livro mexeu comigo, mas eu fiquei sabe assim, orgulho, nossa, que... Fiquei me sentindo bem de ser uma pessoa que pode ser tocada por um livro, de ter conseguido compreender, uau, de certa forma, ter dado a mão para o Érico Veríssimo, imagina. Né? Olha, você muito disse bom. E eu compreendi, que bonito que foi, sabe assim, uma conexão muito inesperada, né? Então... Eu acho que foi por aí. E aí, depois eu fui fazer jornalismo, que... querendo ou não, né, como a gente transforma em ofício o amor pelas palavras, né? Então, sim, foi por esse caminho. E aí, continuei lendo, sempre, a vida inteira. Né, esse hábito da leitura, o meu horário de leitura é sempre noturno. Então, esse é um hábito que eu carrego a vida toda. Eu acho que houve momentos, claro, né, que a coisa se apertou, isso sai da rotina, mas depois você relembra, né? E consegue colocar de novo. E hoje eu estou num momento que é um hábito muito... Assim, um hábito muito presente, é uma coisa que eu faço e faço muito e tenho sentido cada vez mais, assim, isso encaixado na rotina. E acho que hoje, neste ponto da minha vida também, consigo compreender que isso é muito importante para mim por vários motivos e talvez no motivo mais, talvez assim a razão mais óbvia seja para mim uma questão até de saúde mental, assim. Acho que a leitura noturna me desliga do mundo e eu vou dormir muito mais em paz. Falei muito, eu acho. Que lindo! Maravilhoso! Muito bom! Achei incrível. Diz. Bom. Não, eu acho muito bom. Eu acho que é legal até para quem está ouvindo, né? Quem está acompanhando, se identificar com isso também. Eu acho que tem uma coisa do que você fala agora, hoje eu reconheço. E tem muita coisa nesse hoje eu reconheço. Tem uma libertação. Hoje eu reconheço e não abro mão. Hoje eu reconheço e me identifico nisto, né? Eu também sou isto, né? Isso. Eu acho que a gente chegar ao ponto de falar isso, a gente passa uma vida inteira para construir, né? Para entender que sem aquilo não é possibilidade de ser. Então, acho que é muito bonito nesse sentido. Eu não sei se eu estou pulando perguntas da Raquel. Tem perguntas ainda, Raquel? Eu posso ir para o livro? Tinha, mas assim, rapidinha. Fala assim. lá.
Diz-me, Isabela, assim, no último ano, por exemplo, 3 livros que tu tenhas lido que tenhas gostado muito. Tá. Só para a gente ter uma ideia o que é que tu andas a ler. Ó, assim, eu pulsar li aí. recentemente esse livro que se chama Oeste, Uhum. da Silvina Grupa, uma autora argentina. Foi até uma indicação da Silvana Tavano. Eu fui no lançamento Ai, dela. gente, pois é, Eu foi na adorei escrevedeira, ela né? também. Sim, foi na escrevedeira. Eu fiquei com muita inveja de quem foi nesse lançamento, porque eu não tinha ainda descoberto a Silvina, e eu acho que ela também é professora de escrita, então... Uhum. E eu achei ela muito simpática, assim. Agora eu sigo ela nas redes sociais. A gente se sente próxima, né, da pessoa. Tem isso, é verdade. Mas, então, eu gostei muito desse livro. Acho que é um livro pequeno, mas ele é um pequeno grande livro, assim. Eu acho que ela traz questões ali sobre o envelhecimento de um jeito tão bacana, tão autêntico, e ela é nova, né? Então, isso também me surpreendeu, assim. Pensando aqui, eu acho que outro livro do qual eu gostei muito foi Mata Doce, que é esse livro da Luciane Aparecida. Ai, que legal. É um livro que tá... Eu acho que foi muito bem recebido, e eu cheguei a ele deixa eu tentar lembrar aqui. Eu acho que eu já tinha visto alguma coisa ali, alguém comentando, talvez, e fui ler e gostei muito, achei muito, muito forte, muito potente. Ela tem um trabalho com a linguagem que é muito bonito, ela tem personagens que são muito bonitos, muito autênticos, assim. Então, gostei muito também desse livro Mata Doce. Tô tentando lembrar aqui mais um que tenha me marcado. Eu acho que eu nunca tinha lido o James Baldwin, e eu li O Quarto de Giovanni recentemente também, e achei muito fresco, né? É um livro muito contemporâneo, isso acho que me pegou por isso, assim. Uhum. Essa sensação de estar lendo uma coisa muito atual, mas é um livro que foi escrito há alguns anos, né? Por um escritor que, teoricamente, né, gente, viveu em outra época, mas, enfim, os tempos continuam bastante difíceis, né? Então, acho que eu diria esses 3 livros, e talvez ao longo da conversa, acho que eu vou lembrar de muitos outros. Não. Certamente. Não, maravilhoso. É bom porque é isso. A gente vai também trocando essas referências entre todo mundo, né? Todo mundo que gosta de ler, a gente vai terminando trocando essas referências. E falando em referência, né? Este livro aqui, que é o objeto da conversa de hoje. Esse aqui. Este livro que fez a Flávia nos mandar mensagem às 11h35 da noite e eu responder às 4h30 da manhã, né? E às Por que 7? não? Às 7 já estamos as 3 juntas. Exatamente, tá? Então esse é o livro da Isabela Noronha, que nós vamos conversar agora. É importante lembrar dos spoilers, para quem se sente incomodado. Acho que não tem como entrar aqui em determinados temas que nos são caros, né? Que parecem muito importantes, né? A leitura do livro, sem passar por eles. Então, este é o momento, né, Isabela, Raquel e Flávia, que se você que está assistindo ou ouvindo sentir esse incômodo, pausa e volta depois de ler. Vai valer cada página, tá? Então, vamos à sinopse do livro, antes de entrar nas perguntas. Eu vou ler a 4ª capa, tá? Então, um corpo estirado na rua, uma mulher desaparecida, sem notícia da amiga há uma semana, tudo que Saramara tem é o caderno em que Carla B. escrevia cartas deixado no apartamento onde moravam. Agora, ela precisa responder as perguntas de um homem que, gravando a conversa com um celular, a acompanha pelo bairro de Santa Cecília, na busca incerta pelo paradeiro da moça. Levados pela voz de Saramara construir por gestos e frases vagas a imagem de Carla B., não conseguimos, contudo, dizer com convicção que sabemos quem ela é.
As dificuldades para se sustentar na capital paulista expõem as personagens ao desamparo, o que ameaça a relação das duas e as leva a tomar decisões arriscadas. Numa trama que se desenvolve como uma transcrição, intercalando ruídos e trechos de cartas, Isabela Noronha explora as lacunas de uma história para desenhar os meandros de uma amizade e a hostilidade de uma cidade em constante expansão. Então, essa é a sinopse do livro que nós entraremos agora com a pergunta da Raquel, nas perguntas e na conversa sobre ele. Ok, então vamos lá. Nós achamos que o Carla B é um livro muito metropolitano, assim, né? Uma cidade ruidosa, hiperpopulada, que está sempre a invadir os sentidos, sempre crescendo, não se sabe bem para onde. E Saramara, a narradora, diz que a cidade jaz, né? Quando decidiste que a cidade seria parte, ou talvez até personagem, neste texto? Eu, assim, para mim, a cidade, sem dúvida, é uma personagem do texto, né? E ela foi a última personagem a entrar no texto. Ela entra com essa linguagem, que é uma linguagem impositiva, é uma linguagem agressiva, é uma linguagem que a gente não decodifica muito bem. Ela entra interrompendo os discursos. Então, eu acho que a cidade é um personagem, nesse sentido, desagradável. Ao mesmo tempo, eu gosto de pensar que São Paulo é muito parecido com a Carla B. Porque é muito múltipla, é muito difícil de cercar. Então, eu acho que isso também, na hora de pensar em trazer a cidade para o texto, isso estava na minha cabeça, assim, de pensar num paralelo entre o lugar e a personagem em um lugar, porque em algum momento a Saramara também diz, né, que seria talvez mais fácil se as pessoas fossem lugares, mas talvez, enfim, ela diz isso, eu não sei se eu concordo com ela, né, mas para mim tinha esse paralelo, vamos dizer. E aprofundando, né, e chegando em São Paulo e onde a história se passa, que é o bairro do Santa Cecília, e que para mim incorpora muito do que eu penso também sobre a Carla B, que é um lugar meio híbrido, meio misturado. Ele e agora principalmente, né, mais ainda talvez do que antes, porque é um bairro que está se gentrificando, né, ele está se escrevendo sobre si mesmo e assim apagando alguma coisa do passado, mas ao mesmo tempo ele é chique e ele é o centrão. Mas ele é de fato o centrão? Não sei. Então tem essas indefinições que me interessavam muito. Acho também que outro aspecto que eu gosto de pensar em São Paulo como personagem do livro é pensar na cidade como um coletivo de subjetividades, pensar se isso não é uma contradição em termos, né? Pensar numa subjetividade coletiva e como que isso entra na vida da gente, né? Grita na vida da gente, né? Estando num país como o nosso, estando talvez a gente possa pensar que tem pessoas que estão muito mais expostas, né, a esse grito coletivo do que outras. Então, a cidade também entra dessa forma no texto. E para mim era importante que ela tivesse essa presença, né? Mas eu fui... esse foi um entendimento ao longo do processo. Isso não foi... São Paulo não está tão presente. São Paulo não tem voz, né? Como tem hoje no texto, nas primeiras versões do livro. Ela foi ganhando falas, vamos dizer, né? Pensando que ela poderia ser uma coadjuvante ali, uma figurante no texto, quando eu fui entrando mais na história, quando eu fui compreendendo melhor o que eu estava escrevendo.
Sim, você vai precisar falar isso pra gente, porque nós estamos aqui, nem sabemos por onde começar. Queremos saber tudo. Exatamente, né? Porque eu acho que tem uma coisa aqui, dessas falas da cidade, que aparecem a narradora, né? Então, do ponto de vista do leitor, como interrupções à fala da narradora, né? É uma voz e talvez seja a voz que a própria Carla B não tem, a não ser pela descrição de uma outra pessoa, né? Então, enfim, mas tem uma coisa que a gente queria passar, que é a coisa do feminino, né? Então, tem a Carla B, tem a Sara Mara, tem a Dona Odete. A gente tá ali orbitando nesse universo que é feminino, né? E com essas interrupções, a gente sabe que a vida da mulher é também muito interrompida, né? Não tem uma atividade, uma fala que você complete sem uma série de interrupções, seja você quem quer que seja, né? Então, e que as interrupções que são da cidade, então só para as pessoas que estão ouvindo entenderem, o que acontece? Vou abrir qualquer página, tá? Vou abrir aqui qualquer página, qualquer, peguei qualquer, não tinha marcado nada, tá? Mas tem aqui, entre a transcrição dos áudios, como se estivesse em aberto aqui, não é colchetes, qual que é esse, gente? Parênteses, tem... Chaves. Chave. Entre chaves, tem porta sendo aberta, vírgula, inaudível. E aí começa a fala. Está claro, meus olhos. De novo, entre chaves, ininteligível. Chave, gente? Eu acho que é colchete. Colchete, desculpa, eu tô maluca. Você tá vendo que é mulher, é isso aí. Gente, o tempo inteiro. Os teus não ficam... De novo, outra interrupção. Porta sendo fechada, inaudível. Eu quase, entre colchetes, tosse. Tem alguém a tossir. Quase não me acostumo. Então, o texto, você demora um tempo para se acostumar com essas interrupções, né? Certo. Com essa voz da cidade, que vem pelos ruídos, pelas britadeiras, mas que também vem uma reação dela a cheiros, ao próprio pó da cidade, né? Uma tosse que ela não consegue controlar. Isso é incômodo para o leitor num primeiro momento, né? Para você firmar, concentrar e entender o que está sendo falado. Então, essa coisa da interrupção é importante, que ela ela está no texto, explícita no texto, né? Mas ela também é uma interrupção, uma série de outras interrupções, né? Que é a própria a suposta interrupção da vida da Carla B, que é o que a gente está tentando descobrir, né? A interrupção da vida do Abelardo, que é um personagem que aparece mais adiante. Enfim, uma série de interrupções. O que a gente queria entender é o quanto disso era intencional, ou isso também foi surgindo, você está falando aí de ouvir a cidade, ao longo da escrita do texto. Conta um pouco pra gente essa concepção aí. Isso foi surgindo, sem dúvida, assim. E eu adorei isso que você falou, das interrupções. Eu acho que eu nunca tinha organizado dessa forma, olha só. Mas o texto começou com a voz da Carla B. Eu comecei... A Carla B nasceu como um conto por uma provocação de uma oficina da Noemi Jaffe. Olha. Então, o exercício que a Noemi passou pra gente, e naquela semana eu fui a encarregada, vocês têm... a proposta é escrever um texto com uma personagem, essa personagem faz listas. E eu pensei assim, cara, como que eu vou trazer isso para um texto de um jeito que fique... enfim, criativo, né? Porque ali, nas oficinas da Noemi, a gente sabe que o jogo é alto, né? Tá todo mundo, poxa, E aí eu me lembro, de ter pensado, eu pensei essa personagem que falava na primeira pessoa, e a lista que ela fazia era de coisas que ela ia matando ao longo da vida. E ela nunca foi uma assassina, Carla B, mas ela matava pequenos insetos, matava também uma curiosidade, matava uma vontade. Então, era isso. E essa Carla B, ela falava de uma forma muito articulada, muito espirituosa, era uma personagem muito simpática. E aí, eu entreguei esse conto foi bem recebido, isso me deu um fôlego para poder pensar, cara, será que essa é uma história que tem mais coisa aqui,
tem mais coisa aqui, porque o Abelardo, ela já era Carla B. Então já tinha o Abelardo também na história. Tinha esse caso dela, né, que é esse patrão do açougue, que na época não se chamava Gonçalves, se chamava Pedro. Mas então nasceu aí, começou com a voz da Carla B. E eu demorei muito tempo para chegar na voz da Carla B como ela é no livro. Esse registro escrito da voz dela, que tem muitas particularidades, que tem muito, para mim, da resistência dessa personagem a acolher a linguagem em si, porque a linguagem também não acolhe essa personagem. Então, eu comecei pela voz dela, e aí, em algum momento, eu pensei, eu vou precisar de uma outra voz que ajude Carla B a contar essa história. E aí, eu comecei a trabalhar na Saramara. E aí, tudo isso para contar, né? Então, quando eu montei as duas, eu comecei a entender como seria a história, e eu entrei no discurso da Saramara. Saramara, em algum momento, ela já dizia o que ela diz, está no livro, que ela falava. Por isso, eu devo declarar que aqui, com o caderno da Carla B, ela não me dá nada, mas me devolve alguma coisa. Então, essa frase, ela já estava nessa primeira versão. E quando eu levei para o meu coletivo, que são minhas primeiras leitoras, minhas leitoras íntimas, queridas, elas falaram, mas por que essa personagem está falando assim? Eu declaro. Com quem que ela está falando? Aí eu pensei, puxa, é mesmo. Daí a gente, como autora, e vocês sabem, você pode simplesmente deletar a frase. Mas aí eu tava pegada nessa construção, eu acho. E daí eu pensei, não, eu vou sustentar. Então, se ela tá declarando, ela tá numa delegacia dando um depoimento? Não, acho que não é isso. Ela tá... Com quem que essa mulher tá falando? E aí, é que muitas coisas... Eu tomei muito... Porque Saramara começou, ela era uma professora. Ela não era jornalista. Então, aí, neste momento, eu tomei outras decisões para o livro. E quando eu tomei a decisão de fazer a transcrição, para finalmente chegar na resposta à pergunta, que é sobre essas falas de São Paulo, eu achei que não haveria outra forma para o livro que não abraçar esse barulho intenso que a gente escuta em toda a cidade. Mas no centro, para mim, ele tinha um significado maior ainda. E eu fui fazendo isso e depois eu comecei a organizar esta ideia de que, olha, participa da conversa. Olha, não é agradável. Não é agradável na leitura. Eu sei que é um risco. Mas, ao mesmo tempo, é um gesto. Perfeito. Eu acho que tem a ver com a forma como eu acredito na literatura também. Em que tipo de emoção você quer tocar? Não são só coisas bonitas ou agradáveis, né? Eu acho que tem um valor em você ir a lugares que vão provocar o seu leitor de outras formas, né? Para além da beleza. Então, assim foi. E aí, uma vez que eu fiz isso, eu acho que na edição do livro ainda tirou muito barulho. As pessoas, os editores falavam, então aqui acho que tá muito, vamos tirar. Porque teve uma hora que eu falei, é assim mesmo. E aí eu comecei a pôr um monte. Não, vamos tirar. E pequenas decisões, porque às vezes a gente tem 3 ruídos e essa... certa frustração com a incapacidade da língua de dizer, de ser simultânea, porque a linguagem me força a escrever 3 barulhos sequenciais, quando na verdade eu estou ouvindo os 3 ao mesmo tempo. Sim. E aí eu tive que
são pequenas decisões, mas que depois eu acho que fazem uma diferença, até a formatação para o conforto do leitor, que é, eu vou separar cada barulho entre colchetes, ou eu vou colocar os 3 barulhos no mesmo colchete. Qual que é o efeito de um, qual que é o efeito de outro? Mas pensar sobre isso assim, sabe? E eu não quis... e eu acho que na maioria das vezes eu fui bem sucedida eu não quis calcular demais onde entravam os barulhos. Eu quis mais ou menos que de vez em quando que entrava, e teve coisas que depois eu apaguei para substituir pelo barulho, pela interrupção, por essa entrada dura, né, impositiva, autoritária da cidade, da sociedade, nessa conversa que tá desenhada aí. Não, e isso é muito forte, né? Daí acho que já vou para a próxima aqui, porque exatamente esse barulho, que é essa fala da cidade, esses gestos da cidade, porque não é só a fala, né? O pó. O que é o pó, então? O pó é um gesto da cidade, né? Como personagem, essas interrupções da cidade, a forma como a cidade vai se apropriando, de certa maneira, da narrativa, vem ao mesmo tempo em que há um corpo coberto por um plástico, um corpo mudo e silencioso, as pessoas passam por ele, tem aquela sedução de olhar, de querer saber, mas não se atrevem a levantar, ou seja, não sabemos quem está ali, né? O corpo jaz mudo, né? E há uma pessoa que está à procura de outra, falando sobre a outra. A gente vê os cadernos dessa outra, que é o único registro dela própria que a gente tem, mas a gente também não sabe durante muito tempo se confia ou não confia naquele registro. A gente tem um tanto dessa relação com o narrador, mas em algum momento vem essa iluminação de, cara, tem uma troca aqui, né? Então, quer dizer, o lugar e o personagem, né? E aí vamos à fala que me faz instalar esse pensamento. Não seria bom, jovem, se as pessoas fossem lugares, voltar a elas, poderíamos visitá-las, fazer mapa delas, eleger seus melhores pontos, os imperdíveis, descobrir seus cantos secretos. E o melhor, elas seriam imóveis, localizáveis por GPS. Voltemos a Carla B. Né? Esse voltemos a Carla B já não dá mais para o leitor dissociar a ideia da Carla B enquanto pessoa e personagem à ideia de um lugar. Nós estamos voltando àquele lugar. Né? Então, há uma troca aí, né? Do lugar que é a cidade como uma pessoa, um personagem ativo, presente, e a personagem, enfim, como um lugar. Né? Mais uma vez, eu acho que você já de alguma forma explicou, mas eu queria trazer esse ponto, porque isso começa a ampliar muito, né, a ideia da leitura. Né? Fly e Raquel, vocês querem comentar? Que eu acho que a gente falou um tanto disso. Né? Isso vai mudando um pouco a forma como você vai entendendo o texto, como você vai incorporando aquele texto. Né? Não sei se vocês têm comentários a esse respeito. Sim, até tem um momento, não é, que se fala já da história da Carla B, de toda a questão do irmão e tal, que está escrito, eu estou à procura assim para ver se encontro, mas está escrito qualquer coisa do género de chegou a Carla B e um tijolo, né? Então essa coisa do tijolo eu achei também muito interessante, porque é quase como se fosse assim, uma espécie de um fundar uma cidade, né? Uma cidade de Carla B. Vou tentar localizar aqui, mas é tanta coisa sublinhada. Eu acho que eu sei o trecho que você está falando, Raquel, porque essa frase é uma frase roubada do Brecht. Essa frase que é uma frase que é assim, isso é tudo e não é muito, bem sei. É só para lhes dizer que ainda vivo. Como alguém que um tijolo levasse consigo para mostrar ao mundo como era a sua casa. Então, eu sei essa frase há muitos anos. E eu pensei, cara, eu acho que Saramago vai usar essa ideia do tijolo, mas pensando mais até nessa... Muito, muito pensando nas possibilidades da linguagem, de como, sim, Carla B é esse personagem meio fugidio, do qual Carla B diz, eu nunca quis, e eu tive essa preocupação sempre de não tirar da Carla B a possibilidade de dizer, de ela ter esse registro escrito.
mas é pouco, né? É um pouquinho que você mostra, né? Para dizer de um todo, né? Um todo que é muito mais complexo. Então, acho que está relacionado a isso. Eu fiz muito esse exercício e de várias formas em relação ao lugar. Tem para mim, essa proximidade entre Carla B e o bairro em que a história se passa, e isso para mim era muito importante. Tem, para mim também, uma aproximação entre lugar e palavra, e aí fazendo esse tripé com a própria Carla B, porque a Carla B, ela não tem lugar, né? Ela está sendo expulsa do bairro e, de alguma forma, a gente permite coisas à cidade que talvez a gente não permita a uma mulher, né? Um bairro que está expulsando um monte de gente. Então, eu cheguei aí para esse lugar também. Mas também pensando na palavra como lugar, porque eu comecei eu fiz muito essa reflexão e eu fiquei muito dentro dela, assim, dessa mulher que tem esse jeito de lidar com as palavras que é muito particular, e comecei a pensar como que... E ela está procurando um lugar para morar. E eu entrei nessa viagem, assim, de aproximar a linguagem e o lugar, de pensar como que a gente encontra os lugares que a gente vai morar pronto, a maioria de nós, né? Encontra, se você vai alugar um lugar, ele está pronto. Talvez o banheiro não seja do tamanho que você queria, ou a janela seja menor, né? Mas tá bem localizado, então eu vou ficar aqui. E eu acho que tem uma relação parecida com a palavra, no sentido de que a gente também empresta as palavras, a gente não constrói as palavras que a gente usa. Então, a linguagem, nesse sentido, para mim, ela é muito precária, porque ela foi definida por outras pessoas e a gente se contenta com isso. Ela não é composta por nós. E eu acho que a relação da Carla B com o lugar, então ela não encontra abrigo num lugar, ela não encontra abrigo no centro, né? É parecida com a linguagem, com a relação dela com a linguagem. Ela também não encontra abrigo na própria linguagem, né? E ao mesmo tempo, eu acho que ela reage a isso. Eu acho que a Carla B, a linguagem dela é uma espécie de resistência, né? A gente é refém, a gente precisa dizer desta forma para a gente ser compreendido, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem as pequenas rebeliões dela. Eu acho que ela topa, até certo ponto, falar como a norma pede. Mas, depois disso, ela faz do jeito que ela pode, do jeito que ela quer. Mas é muito mais uma resistência do que um não saber. Eu acho que é uma resposta a esta falta. Ela não tem abrigo na linguagem, então também ela não vai abrigar essa linguagem que não dá abrigo para ela. Né? Se ela tem, né? Aí, se ela não é parte... Né? Se ela não é tratada como parte dessas vozes que entram, né, dentro do discurso, dessa coletividade, então ela pode também não topar o jogo. Né? Porque se ela não é tratada assim, por que ela tem que se submeter a... Né, reagir conforme o esperado. Agir conforme o esperado. Sim. Então eu fiquei com esses três... com esse tripé mesmo. Eu acho que linguagem, lugar nesse sentido do pertencimento, do acolhimento, né? E a Carla B, e esta personagem. Muito legal. Isabela, eu vou te dizer que, assim, a gente já tinha terminado de ler o livro e já tinha
Fechado o Já roteiro. tinha fechado o roteiro, já tinha conversado bastante sobre sobre o tema, sobre o livro. Quando ontem, gente, eu preciso dizer que me deu um estalo. Adoro. Muito bom. Então, assim, eu tive 2 momentos no seu livro. Para ser assim mais humilde. Bom, quando eu comecei a ler livro de todas as amarras, assim, comecei a ler, de repente eu falei, gente, eu sou esse jovem. E Sara Mara é a minha professora de escrita. E esse caderno aqui de anotações é isso, ela está me ensinando a escrever. Eu estou aqui assim, aprendendo com uma professora de escrita a escrever. Olha, jovem, presta atenção. Jovem, escreva isso. Jovem, olha, um corpo sem uma história é um nada. Jovem, tem que ter... Olha a importância da história. Aí, de repente, ela me tira a história. Viu? Você acreditou nisso? Não. Mas, veja, podemos falar dessa forma. Ou seja, ela vai colocando e tirando histórias o tempo todo, me ensinando que o que você está relatando naquele momento pode e não pode ser a verdade. Você dá o tom. E foi uma aula, de fato foi uma aula. Que incrível. E eu adorei essa aula, porque eu me coloquei nesse lugar mesmo, que para ele importava saber quem estava ali debaixo da lona, e para ela não, o que importava era a história. E a gente aprende isso até o final, né? O que importa é a história. E isso foi um momento assim muito bacana, até porque eu tive o prazer de ter aula com você, então eu me vi de novo na sala de aula com você, e foi muito legal. Agora, o estalo de ontem à noite também foi outro muito, muito interessante, porque eu tenho o hábito de ler livros antigos, né, bem antigos, e como ficção. Tá? Então, assim, estamos aqui falando sobre literatura e continuaremos. Então, todos os nomes que surgirem aqui são personagens e suas histórias, ficção. Então, fiquei com esse nome, Sara Mara, na cabeça, e de repente saiu Samara, samaritano. Samaritano. E aí eu fui, samaritano era uma pessoa boa. E aí eu fui lá procurar, né, a definição, e de fato estava lá. Samaritano era uma pessoa que gostava de cuidar do outro. Né? E eu pensei, gente, essa Sara Mara é uma samaritana. E aí eu fui resgatar a história que aparece samaritana nos livros considerados sagrados, né? E lá estava a samaritana num poço. Ela encontra Jesus num poço. E Jesus pede água. E ela dá água a ele. Não acredito. E a sua primeira frase é a sede, né? E Samaritana mata a sede de Jesus. E Jesus com J de jovem. E eu falei, gente, não vou dormir essa noite. Uau! E aí eu comecei a ler sobre isso e falei, gente, é isso. É um pouco nessa linha. E o que é a Samaritana, né? Ela tem esse nome que também é um lugar, que é a Samaria. Né, que fica entre a Cisjordânia e Israel. É um lugar, e lá, de fato, tem um poço que é considerado historicamente muito importante, tanto histórico quanto sagrado, que é chamado Poço de Jacó, que é onde, nos livros, houve esse encontro entre Jesus e uma samaritana, onde ela lhe serve água. E eles ficam ali, eles conversam, né? Então, assim, e aí eu fiquei pensando nessa imagem, a samaritana falando e Jesus ouvindo, que é Carla B, onde Sara Mara fala e o jovem escuta, né? E eu fiquei, assim, muito tocada com essa informação, assim, eu não conseguia dormir. Falei, meninas, não sei se eu estou viajando muito. Eu assim, e depois nós foi fomos exatamente atrás, isso que eu não... Mas você acabou de me dar um presente. Eu não sabia dessa história. E tô sabendo agora e tô muito impressionada, assim, com essas coincidências que você traz. E tô muito feliz, assim, de saber que tem esse encontro. Eu não sabia disso. Sim, e outra coisa que é muito interessante também, né, que em Samaria, né, esse lugar, havia muitas famílias, digamos assim, misturadas, né, que entre judeus e pagãos, que na época era proibido, né, porque judeu só podia casar com judeu, aquela coisa toda. Então, nesse lugar, digamos que era um lugar proibido, assim, as pessoas os forasteiros, as pessoas de fora, não se relacionavam muito bem. Ou seja, eles eram, de alguma forma, excluídos. E aí eu vi Sara Mara excluída, porque ela se diz, né, uma velhota sozinha. Certamente, né? Eu acho que o livro, ele também fala sobre isso.
E tem, sem dúvida, para mim, essa questão do pertencimento, de você pertencer ao lugar, mas também de você pertencer a você mesmo, né? Voltando até lá no Pinote, o Fracote, né? Essa sensação de você... Eu sou meu, né? Essa é uma questão central para o livro. E a Saramara, ela entra, eu acho que tem muito da minha experiência na Saramara, né? Não sei como vocês vivem em São Paulo, eu sei que Raquel também morou aqui, né? E para mim tem sempre esse debate, né? Eu sou daqui, eu sou de lá, eu sou de Belo Horizonte, né? Onde eu nasci. E na construção dela, eu acho que eu não me lembro mais já se isso foi tão calculado que ela tivesse nesse lugar ela é uma mulher mais velha, ela é uma mulher que não se casou, ela é uma mulher que está sozinha, também não tem amigos, não tem muitas referências aqui, ela é uma mulher que não é de São Paulo. Embora talvez ela seja, porque está aqui há tanto tempo, né? Então, construir esse lugar dessa exclusão mesmo, esse contraste entre você estar no centro de uma cidade e você ser totalmente periférico de outras formas, né? Num sentido abstrato. Então, eu acho que a Saramara... Ela tem essas características e que eu acho que, inclusive, elas aproximam, assim se aproximam, né? Aproximam a Saramara da Carla B, que também tem essa sensação de ser uma estrangeira. Mas ela é uma estrangeira onde? No centro da cidade. Talvez ela não pertença ao centro. Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando nessa... escolha de você querer tá bem no meio de alguma coisa, tá bem no meio da cidade. Será que em um outro lugar a vida seria mais fácil? Ou seria mais possível? Né? Mas as duas, eu acho que elas se encontram nisso, nessa questão de elas pertencem e não pertencem. Né? Elas são, de muitas maneiras, excluídas mesmo. Né? Sim, nossa, muito, muito interessante. E é mais bacana que eu também fiquei pensando que nessa imagem, voltando a essa imagem do poço, né, que esse personagem Jesus, ele é um forasteiro, ele vem de fora e ele é recebido com um copo d'água. Então, assim, é isso, ele é recebido, ele é bem-vindo, né? Então, assim, também tem esse lado da cidade, que tem o barulho, tem as interrupções, tem aquilo que te deixa, né, cansado, exausto, mas também tem a água, tem essa que te mata a sede, e a sede pode ser de diversas formas, né? Exatamente. Estamos aqui. Estamos aqui. Né? A gente continua aqui. E, de fato, eu acho que tem... eu fico muito feliz de você falar isso, porque se a gente pensa em São Paulo como uma personagem de fato da história, para mim é muito mais interessante que ela seja percebida com uma complexidade. Que a gente consiga compreender a cidade, até passando pelo olhar da Saramara, porque, para mim, Saramara ainda é muito encantada por São Paulo. Ela tá indo embora e ela não tá feliz, né? Que a gente consiga passar por essa participação da cidade que é tão agressiva e impositiva e desagradável e perceber os encantos que tem ali, né? Eu adoro isso que você traz da água, porque outro dia mesmo eu estava pensando, por que será que eu comecei o livro aí? Eu não sei, né? A primeira frase que a Saramara fala para o jovem, né? Vou buscar sua água, né? E eu fiquei pensando, gostaria de saber o que as pessoas pensam, talvez, quando elas começam a ler, em que lugar que isso coloca elas, né? Começar por aí. Porque eu mesma não sei, mas me pareceu muito... esse começo do livro não é o primeiro começo do livro.
esse momento ele estava mais para frente. E aí a escrita foi caminhando, e aí eu puxei isso da água, e aí eu, talvez confiando muito mais no meu inconsciente do que numa articulação, numa organização mesmo, numa razão muito objetiva para abrir o diálogo dos dois assim. Então, fico muito feliz de saber essa história. Esse começo não é o primeiro começo, mas é o começo final, e agora sabemos às 4h30 da madrugada por quê. Tô brincando. Mas Flávia e Isabela, depois, hoje de manhã, depois desta conversa, eu fui buscar o livro, assim, peguei várias vezes, e a coisa da água continua, assim, pelo livro todo, não é? Porque depois há um momento em que ela, Saramago, tem sede, e o jovem é que a serve de água. Então há uma troca. Realmente é muito engraçado isso, porque se mantém. Mas agora que estavas a falar nisso, eu fiquei a pensar, quando eu li, sem ter esta tchan da Flávia, eu tomei muito como também um testemunho de um tempo, não é? Aquele tempo assim que as pessoas, tempo antigo, em que as pessoas chegavam à casa de alguém e a pessoa, a primeira coisa que dizia era queres um copo de água, né? Ou não queres um copo de água, aquelas coisas assim. Então, oferecer um copo de água era como uma forma de dar as boas-vindas à outra pessoa. Hoje em dia, se alguém se calhar vem à nossa casa, a gente não oferece um copo de água, mas a minha avó oferecia com certeza. Trazia o copinho de água no pires, né, para isso. Então, é engraçado, como se consegue desdobrar tanto nesta narrativa o simples copo de água, né? Como isso está. E também um contraponto ao pó, né? Todo ali sem presente. dúvida, né? Eu acho que tem essa sensação do pó, da aridez, né? E que tem esse contraponto. E ouvindo a Raquel agora, eu tô pensando que talvez essa abertura eu gosto, eu acho que isso para mim me pacifica, assim, pensar que são boas-vindas e pensar que talvez seja a mineirice de Saramara falando alto, talvez a minha mineirice falando por Saramara também, isso de ter uma pessoa na sua casa e você oferece uma água. Mas ali também é um artifício, né? Dessa pessoa que está com o gravador para poder subir. Ele pede a água para ela porque ele quer subir o apartamento. Eu acho que também, só para não perder a janela, a gente volta já, porque a Flá tem uma pergunta aqui na sequência, mas esse copo d'água, ele é ao jovem, mas ele é também ao leitor. Nós estamos começando ali, né? Tem um aspecto metanarrativo nesse livro que, assim, é muito relevante, né? Então, é pra gente também que está chegando, é o primeiro contato com o romance, né? Muito bom. Então, assim, uma coisa que a gente observou também é que seu livro é repleto de signos de morte, né? Então, a gente tem o pó, né? Como você acabou de falar, temos a mariposa, a própria casa, né? Ruínas. Então, a gente vou até ler aqui um trechinho que a gente separou. Levantar a lona, profanação. Não parece que algum tipo de maldição colará em você, como se se erguer a lona fosse arrombar a tumba de um maldito faraó? Era uma vez uma mulher. Ela passeava pela calçada quando seu celular tocou. Alô? Disse a voz de uma velha amiga dela. Como vão os tempos, os ventos? As duas conversaram por quase uma hora. Quase uma hora. E a mulher de pé na calçada, ao lado do corpo coberto de uma lona, falando e falando com uma amiga, rindo. Via o corpo coberto, tentava não olhar, mas, embora a todo momento, querendo e não querendo, sua vista pousasse ali, como uma borboleta em uma flor. Bom, a gente entendeu que esse trecho, né, parece como uma denúncia de algo a mais que está acontecendo na cidade. Sim. Né? Então a gente ficou pensando assim que seria uma fotografia do Brasil. Uma fotografia do nosso país, né? Que também é marcado pela colonização e também, como a gente acabou de falar, pela religiosidade. Certo. Comenta um pouquinho pra gente. Eu fico feliz que você tenha trazido esse trecho. Eu estava ouvindo e fiquei pensando em todas as coisas, né, que a gente tenta trazer para um texto,
pensando que a Saramara também é jornalista, e isso que ela fala, né? E aí, sim, tem muito, né, da minha experiência como jornalista, porque eu cobri cidades durante um bom tempo, e cobri, mesmo como foca, ainda lá em Belo Horizonte, fazia esse trabalho de escutar a cidade, né? E como que a gente faz isso no jornalismo? A gente faz essa ronda, você vai ligando para vários lugares, né? A delegacia, o Instituto Médico Legal, e aí você pergunta, tem alguma novidade? É uma coisa meio mórbida, se você parar para pensar. E eu me lembro que muito nova, fazendo esse trabalho, às vezes ligava para uma delegacia, tem sim, aconteceu tal coisa. E aí eu comecei a ficar muito confusa com o que era matéria de jornalismo, matéria de reportagem, e o que não era. E só a definição desses parâmetros, né, ela, por si só, eu acho que ela já denota, assim, como a gente se organiza em sociedade, porque aí, de novo, tem essa questão mesmo no livro, a questão da sociedade, de como a gente se organiza, de como a gente olha, de como a gente decide, do que a gente impõe para as pessoas. Isso é central, né? E aí, então, nem toda morte é noticiável, né? Uma morte noticiável, ela tem uma história por trás. Para um jornal, depende muito de quem morreu. E eu acho, e isso, enquanto a gente é jornalista, eu não sei se a gente pensa criticamente sobre isso, mas saindo desse universo, eu acho que fica mais fácil perceber que aí já tem alguma... até aí tem uma desigualdade, né? E para mim, eu acho que a Saramara, ela é contaminada também por esses pensamentos, porque ela, talvez não, eu fui repórter de rádio, trabalhei na rádio como a Saramara. E a sensação, eu trabalhei na Rádio Itatiaia, lá em Belo Horizonte, e aquilo para mim eu tive uma sensação trabalhando em rádio de um outro mundo, um outro tipo de contato com a realidade. Um jornalismo muito mais, assim, raiz. Porque você está ali na hora. Eu não sei explicar bem. Talvez tenha sido o meu primeiro contato com o jornalismo de verdade. Eu era muito nova e isso me impressionou muito. E a Saramara é muito contaminada também por esse olhar. Mas pela indiferença da cidade, indiferença das pessoas, ou a nossa própria dificuldade em lidar com a morte. Mas, para mim, o livro traz muitas mortes, né? Lembrando que ele nasceu desse conto em que a personagem ia elencando todas as coisas que ela matava ao longo da vida, né? Ele tem... A Saramara, ela está elaborando pelo menos um luto, que é o luto de... não consigo mais ficar em São Paulo, me manter em São Paulo, vou voltar para casa. Então, não deixa de ser um tipo de morte também, Sim. Né? Então, acho que tem esses dois lugares. Tem, sim, essa questão que se eu estou no centro de São Paulo, se eu estou dentro dessa história, muito difícil não trazer essas questões sociais, essas violências... Sim. Né, do dia a dia, infelizmente cotidianas, né? E, ao mesmo tempo, acho que os signos da morte, elas entram neste lugar, assim, da Saramara elaborando alguma coisa, né? Ou de isso ser, talvez, o único gancho para essa pessoa, esse interlocutor da Saramara, ficar com ela tanto tempo, né? Ouvindo a Saramara por tanto tempo. Então, acho que tem muita coisa nesse trecho. Isabela, só porque estava-te a ouvir e lembro... Oh, meninas, desculpa interromper, mas Imagina. Acho que esta parte que eu lembrei-me diretamente, porque achei muito engraçada esta coisa que tu falas da personagem ter surgido nas coisas que ela matava, portanto, no lugar de uma assassina, né? E aí eu lembrei um trecho que eu até marquei, assim, uma certa inversão que tu fazes. Eu vou ler, diz assim: Estou gostando de brincar de detetive com você.
Risos. Sério, um delegado uma vez me disse que o criminoso sempre volta ao local do crime. Quer ver os efeitos da sua obra. Como se matar, aniquilar, viesse também de uma pulsão criadora. Talvez venha, não acha? Digo em termos de linguagem, porque a pessoa morre uma vez e depois morre de novo quando você conta que ela morreu. Assim ela segue morta. Tem esta imagem. O morto debaixo da terra como alguém debaixo de água tentando emergir. Mas a gente empurra a cabeça dele de novo, afunda com toda a força na água, cada vez que se diz, está morto, se foi. E quando se lê sobre a morte também, você não acha? Se o leitor interrompe a leitura do obituário a meio, se ele não chega ao fim, fica com a pessoa viva. O desfecho é a sentença final, deixa esposa, filhos, etc. Mas foram os olhos do leitor que concretizaram a morte, entende? Ou seja, aqui dá-se também quase uma inversão, né? A gente ao ser testemunha de tudo isto, não é? E também está no lugar um pouco de alguém que coleciona mortes, né? Ou não? Não, sem dúvida. Acho que aí tem muito de mim também, porque acho que a gente começou falando sobre essas leituras que foram muito formativas. Eu sempre gostei de mistério, Sherlock Holmes. E o Sherlock Holmes tem essa construção de que, na verdade, o morto não é mudo, né? O morto diz muita coisa. E daí isso foi evoluindo, acho que na vida adulta, esses programas True Crime e esse canal de crimes, que só passa crimes e tal, eu maneirei um pouco, porque tive reclamações domésticas de... Não é bem visto esse meu gosto. Mas eu acho que tem isso... então, acho que tem isso aí, né? Nessa reflexão da Saramara, mas também eu tentando estruturar isso aqui, porque eu não quero estragar, mas eu penso nisso, assim. Eu acho que o livro vai caminhando e, no final, pela linguagem, na minha leitura, ela tenta sair um pouquinho de um lugar que talvez seja impossível de sair. Porque, no fim, não está escrito o que aconteceu com a Carla B. Né? Assim, acho que tem um caminho. Mas eu não sei se fica claro. Eu não sei, de fato, o que aconteceu com ela. Tenho a minha interpretação, mas aí eu acho que é uma interpretação mesmo de leitura e não de autoria. Uhum. E, enfim, então eu acho que essa parte tem muito de mim, essa parte que você leu, e tem, eu acho que para mim, assim, tem essa reflexão sobre a própria linguagem, sobre o que é você dizer, e esse tratamento também, a gente volta nessa questão do jornalismo, né? Do que você diz, né, de como você consegue construir uma realidade com as palavras. Eu gosto do que você fala, dessa coisa da metanarração, porque eu acho que isso foi me levando e foi aparecendo no livro, enfim. Então, também acho que esse momento tem essas tintas, assim. Isso, eu queria comentar duas coisas, vou anotar aqui para eu não esquecer, porque... Uma das coisas, você falou do romance policial, do Sherlock Holmes, enfim. Isso. Tem um aspecto, eu falei até para as meninas, que compõe esse fio de tensão narrativo, que mora aí, né? Para mim, a primeira imagem que vem como leitora comum, enfim, a outra volta do parafuso, do Henry James, que tem uma narradora que ela vai contando coisas que aconteceram com ela, tem até uma evidência de uma carta no início, é um livro, assim, incrível, e no final, não vou, spoilers novamente, tá? Não me responsabilizo por eles, mas o ponto ali, que eu acho que interessa aqui para a discussão, é que você fica sempre sem saber se você pode ou não confiar naquela narradora, né? Uhum. Porque tudo pode ser justificado de uma determinada maneira ou de outra maneira. Uhum. E aí? Então, é quase como você, como leitor, você não lê passivo de nenhuma maneira. Você lê comprometido com aquilo. Porque você tem parte naquilo, daí o assassinato de que a Raquel falou. Né? Você é um assassino se o cara de fato morre. Uhum. Porque você está assumindo aquela... Enfim, você participa, né? A leitura, a interpretação se dá nesse encontro entre leitor e narrador.
Certo. Então, isso é uma coisa que eu queria dizer que eu acho que é bem importante, talvez não dê pra gente explorar tanto, porque eu vou pra segunda coisa. Mas tem essa coisa da denúncia social. E antes de vir a imagem da outra volta do parafuso, né, ou associação, sei lá como que eu posso falar, não sei a imagem, associação, sei lá, a primeira coisa que vem pra mim muito forte, como se estivesse sentada no lugar que você tá aí, é a Macabeia, da Clarice Sim. Lispector, né? Não só pela personagem em si, né? E eu acho que tem a questão do atropelamento, da morte da Macabeia no final, novamente spoilers, mas tem um corpo que tá ali e um corpo que as pessoas passam por ele, né? Que é exatamente tudo que a gente falou aqui, que a gente não sabe quem é. E eu fiquei o tempo inteiro também, tive essa iluminação do nada, falei, meu Deus, é a Macabeia ali. Ou não importa se é a Macabeia ou não, são várias Macabeias, são várias Carla B's que podem ter ido embora, né? E eu acho que a forma como a Clarice narra aqui tem um desfecho do ponto de vista físico, mas metafísico mais ou menos, ou seja, né? Tem uma coisa de para onde vai, né? Então, eu queria só ler 2 trechos aqui, um seu e o outro da Macabeia, que é o seguinte, então o seu trecho é: Carla B nunca, eu repito, nunca me contou nada disso, se a narradora falando. Essa história é minha, pertence a mim, fui eu quem compus com os fragmentos que ela espalhava em gestos, olhares e murmúrios. Eu colecionava cada um deles, cada gesto, como os pedaços que recolho do bairro. É tudo e não é muito, bem sei. É só para lhe dizer que ela ainda vive, Carla B, como quem carrega um tijolo consigo para mostrar ao mundo como é a sua casa. Aquele trecho que a gente leu. Certo. Agora, a vida de Carla B não começa com o nascimento, mas com essas mortes. As duas, a de Abelardo e da mínima possibilidade de dar certo. E daí é Macabeia, né? Eu vou ao trecho aqui da Clarice, né? Que também tem um caráter metanarrativo muito importante e que vai se intensificando à medida que vai se aproximando do fim. Ela diz, na página 83 dessa edição que eu tenho aqui, já mostro, ó. Eu poderia resolver pelo caminho mais fácil, matar a menina infante, mas quero o pior, a vida. Os que me lerem assim, levem um soco no estômago para ver se é bom. A vida é um soco no estômago. Macabeia não passava de um vago sentimento nos paralelepípedos sujos. Nossa. Enfim, tô até um pouco tremendo. E aí ela vai passando, eu vou bonito, fazer né? um outro, eu vou passando adiante, porque o que eu quero dizer, assim, tem alguma coisa, né, na literatura brasileira, dos grandes autores, dos grandes escritores, que eu acho que, de alguma maneira, sobrevoa a questão, você chegou a existir, sabe? E é uma questão fundamental, porque ela é uma denúncia social, mas ela é também uma forma de trazer a literatura como parte disso, porque pela literatura ela chega a existir, sabe? Então, acho que é super emocionante, acho que essa relação de Carla B e Macabeia, ela traz uma série de questões, né? Então, ela vai falar aqui, agarrava-se, vai demorar a morrer, né? Aquela relutância em ceder, mas aquela vontade do grande abraço. Agarrava-se a um fiapo de consciência e repetia mentalmente sem cessar. Eu sou, eu sou, eu sou. Nossa, lindo. Né? Então, eu acho que assim, o que eu queria te falar, acho que se você ler até o final, então, é a coisa mais incrível, né? E as relações até com a própria... com o seu livro, né? Assim, a forma como eu, como leitora, recebo é essa. Então, no fundo, o ponto que eu queria te perguntar é se essa leitura aqui para você é isso mesmo, acho que você de alguma maneira respondeu, mas se esse corpo sob a lona é um lugar destino por onde passam Macabeias e Carla B's no Brasil, enfim, em todos os lugares do mundo. Sem dúvida, né? Eu acho que, especialmente, quando a gente pensa... Vai ficando mais claro o que aconteceu com a Carla B. Me interessava... eu acho que isso me interessa muito discutir isso no livro. Algumas vidas valem mais que outras. Então, assim, qual é o corpo pelo qual você está passando sem levantar a lona? Esse corpo que... Né? Ninguém quer ver esse rosto. Não interessa. Ou interessa menos. Então,
eu acho que ontem mesmo estava numa discussão sobre o livro, mas por que que tem esse corpo? Esse corpo, ele é um elemento, acho que inicialmente, inconsciente. Quando eu comecei a história, já existia o corpo. E me interessou em algum momento pensar, aquele corpo é Carla B? Ou foi ela que matou? Ou ela pode ser assassina daquela pessoa que está ali? Porque também tem uma violência dentro dela. Mas a história foi, de novo, né? Acho que a história vai caminhando e ela vai trazendo pra gente, com mais clareza, clareando uma ideia inicial. Mas nem é tão difícil assim pensar que se eu, como autora, estou me propondo a discutir o que eu quero discutir no livro, que é uma questão central pensar nisso. E aí isso está nesse trecho, né? Quando a Sara Amara fala sobre a experiência dela do jornalismo. Eu acho que isso está nessas entradas da cidade, essa violência e a indiferença, que é uma forma muito sutil de violência, mas ela também mata, né? Assim, ela também é capaz de matar. Então, eu acho que para mim, no que vai caminhando para ser o desfecho da história, existe um corpo porque haverá sempre um corpo. Isso, exatamente. Se Né? há cidade, há o corpo. E as pessoas passam por ele, não no sentido dos que andam, passam sendo o corpo. Ah, sim. Né? Eu acho que tem uma coisa que Sim, é essa, sim. entendeu? Uhum, Acho que as uhum. pessoas ocupam este corpo. Muitas pessoas sempre Sim. ocuparão. Uhum, Essa é a certeza, né? Se há cidade, há o corpo. Corpo uhum. como um lugar também, que é o que a gente está falando, de alguma maneira, né? Quando a Flá falou sobre isso, né, na Macabeia, por acaso eu também tinha me lembrado, mas a Flá foi mais a fundo. Foi muito, muito interessante, porque assim, a gente começa uma investigação, sabe? Assim, a gente adora isso. A gente adora muito. Então aí eu fui pegar Macabeia, mas o que significa Macabeia? E aí vem de Macabeu, mas também significa martelo. A obra da cidade da Carla B. Porque o tempo todo a gente está lá ouvindo tec, 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 tec. O tempo todo tem um martelo martelando. Se a gente entender, né, que Macabeia é isso, Macabeia é esse corpo, Macabeia é essa miséria humana, Macabeia é essa coisa horrível de deixar as pessoas invisíveis, né? Se a gente entender isso, essa martelação é de fato, olha, tem um corpo aí, chamando a atenção da gente, leitor, da gente enquanto sociedade, enquanto leitor do seu livro, olha, tem um corpo, sempre haverá um corpo, um dia pode ser o seu corpo, e essa martelação é esse chamar a atenção para, assim, não é só, essa interrupção é para lembrar esse corpo o tempo todo. Sabe, eu achei isso tão incrível, assim, a gente vai investigando, assim, e pode não fazer nenhum sentido, assim, para o outro, mas para a gente, né, quando a gente senta e conversa. Mas eu acho que leitura, acho que é a proposta nossa aqui, né, Isabela, eu acho que leitura é isso, e eu também acho que há muito que o escritor faz que ele não necessariamente é consciente, né? Há milhões de coisas que passam por você de outras maneiras, que não consciente e intencional, mas que ali estão até pelo universo que você vive, pelas leituras que fez, pelas coisas que em algum momento passaram pela sua cabeça, né? Então não são poucos os depoimentos de escritores que postumamente, enfim, deixam por escrito a associação que eu fiz, só percebi muito tempo depois, enfim. Sim. Mas eu acho que a leitura, independente disso, é do escritor, mas é também do leitor se embasada de alguma maneira, né? Se justificada de alguma maneira. Eu acho que essa é a liberdade. Sem dúvida. É super prazeroso ouvir vocês. Sim. Eu não sei se fazemos mais uma pergunta, eu só queria fazer mesmo um comentário, né, desta questão do... Tem uma coisa muito importante que o Lacan fala, né, que é aquela história do Edgar Allan Poe, A Carta Roubada, né?
E é toda uma história, assim, sobre... aqui no caso, o corpo é a carta roubada. É assim, é o objeto que está à vista e, portanto, está escondido, né? Então é mais ou menos como se, ao mesmo tempo, aquele corpo fizesse todas essas denúncias, mas nos trouxesse sempre para o lugar de e se é a Carla B, né? E se a Carla B matou? Então mantém o fio da tensão do policial, que eu senti muito, assim, no livro. Eu acho que para mim funcionou muito bem, porque tem algo disso também. Mantém esse fio tenso, porque a gente percebe que está-se a fazer uma crítica social, mas ao mesmo tempo não sabemos até que ponto é que o corpo tem ali uma função também para o desfecho da narrativa. Então eu achei muito poderoso isso. Genial, eu acho que tem muita coisa aqui, né? Enfim, Muito mesmo. você imaginar, a gente tem um livro sobre o seu livro, só com perguntas. Exatamente. A gente foi É verdade. cortando para caber, porque a gente Olha, já estourou o cortou tempo. muito, porque a gente falou, não vai dar tempo, a gente vai ficar a tarde E inteira. a gente conversando. estava certa, porque não deu mesmo. Deu mesmo. Então vamos agora, Adorei, com muita gente. dor no coração, entrando para as prustianas. Oba. Vai lá, Flá, que a primeira é sua. Vamos Tô lá. falando oba, mas tô com medo. Não dói nada. Vamos lá. Conta pra gente. Tá. Qual é o bem mais valioso que você tem? Minhas filhas. Essa foi fácil, achei fácil. Também achei. Tá Pois bom. é. Qual é o seu maior medo? Ai, tantos. Primeiro que veio na cabeça. Ai. A morte, não a minha, mas das pessoas queridas. Talvez seja por isso que eu sou tão obcecada por ela, pela morte. Pode ser você vigia, né? Fico olhando pra ela, ó, sai pra lá. Que você. Talento é que mais gostarias de ter? O que eu mais gostaria de ter é objeto ou Não, talento. Talento. um talento. Cantar. Porque eu adoro cantar. Eu não ligo que eu não tenho talento pra cantar. Eu canto mesmo assim. Ótimo. Cantamos todos. Mas gostaria de ter talento pra cantar. Pra que todo mundo aproveitasse meu canto como eu aproveito. Muito bom, Isa. Muito obrigada. A gente quer agradecer a sua presença demais. aqui. Dizer Adorei. que foi um prazer enorme. De verdade, eu achei um livrão mesmo, muito corajoso, sabe? Obrigada. Muito ousado, ao mesmo tempo muito maduro. Muito completo, essa é a minha sensação, sabe? Enfim, gostamos muito. Obrigada por estar com a gente aqui. Obrigada Não é, demais, meninas? gente. Sim. Vocês arrasam. Muito. Adorei as Leiam leituras. Carla B. Leiam Carla B. De Isabela demais. Noronha. Leiam Muito todos, né? Leiam todos, exatamente. Leiam Material, todos. material Tá. todo. Que delícia. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Obrigada para quem tá ouvindo a gente até agora, né? E até a próxima. Oi, tudo bem? Eu sou Isabela Noronha, sou autora do Carla B. Estou aqui no Literapistas, que você pode ver no YouTube, ouvir no Spotify e ver no Instagram.